O Iron Maiden é a banda que proporcionou talvez a troca mais acertada de vocalista da história do metal, quando dispensou Paul Di'Anno para contratar Bruce Dickinson, então vocalista do Samson. Mas uma coisa é substituir Paul Di'Anno, outra é substituir Bruce Dickinson, para muitos a voz definitiva do metal tradicional. Não à toa, muita gente estranhou quando a banda chama para a vaga Blaze Bayley, um vocalista com características extremamente diferentes de Bruce. Ainda assim, a parceria geraria 2 álbuns, o X Factor, de 1995, e o Virtual Eleven de 1998, ambos acompanhados por turnês. Mas com resultados comerciais minguando, o Iron traz de volta Bruce Dickinson, cuja carreira solo decolava naquele período. Aliás, sobre essa época da carreira de Bruce, falo em um vídeo específico aqui no canal, link no card e na descrição. Para a gente entender a troca de vocalista do Iron Maiden, a gente precisa primeiro entender que a saída de Bruce foi bastante traumática para a banda. Quando Bruce anuncia antes da Real Live Tour, em 1993, que deixaria o Iron Maiden, o sentimento entre os músicos era de que a banda provavelmente acabaria. Steve Harris, em paralelo, passa por um processo de divórcio com a mulher com quem estava junto desde a adolescência. Daí, não tendo muito o que fazer, além de gastar a fortuna adquirida com o Maiden, os integrantes meio que se unem no desejo de superar a saída do vocalista e seguir lançando obras relevantes. Conta-se que o Iron ouviu mais de 1.500 fitas de vocalistas que enviaram trabalhos para análise, dos quais 12 foram chamados para teste. O trabalho empregado, contudo, resultou na escolha do até então desconhecido para 99,9% do público, Blaze Bayley, favorito de Steve Harris desde o início. Muitas pessoas na época estranharam a escolha, uma vez que nomes como Michael Kiske, recém-saído do Halloween, e Geoff Tate, do Queensryche, haviam sido especulados. Contudo, havia um critério não oficial na época, mas revelado anos depois pelo baterista Nick McBrain, que o Iron Maiden, por ser uma banda britânica, buscava um vocalista daquele país, além de buscarem alguém que não soasse necessariamente como Bruce Dickinson ou Paul Di'Anno, mas, como explicaria Steve Harris, um vocalista que tivesse sua própria voz. Blaze Bayley e o Iron Maiden já se conheciam há algum tempo. Sua banda até aquele momento, o Wolfsbane, havia excursionado pelo Reino Unido junto com o Iron em 1990, ocasião em que Steve Harris teria se encantado com o vocalista. Tanto que seria Steve quem iria atrás de Blaze para convidá-lo a fazer testes para o Maiden quando na saída de Dickinson. Ou seja, nem foi Blaze quem enviou seu material para o Maiden, bem provavelmente acreditando que não teria chance alguma, mas o chefão da banda quem foi atrás dele. Blaze disse que não entendeu o porquê do Iron Maiden tê-lo escolhido, uma vez que ele era muito diferente de Bruce, tanto no estilo quanto na voz. Ao mesmo tempo, para ele, tocar com o Maiden era como jogar uma final de Copa do Mundo pela seleção inglesa. Conta-se que desde o início, Blaze teve apoio irrestrito dos demais membros. O sentimento, de acordo com o novo vocalista, era de, entre aspas, muita camaradagem. De acordo com o também novo produtor do Maiden, Nigel Green, o X Factor teve como um grande diferencial o envolvimento de Blaze e o compromisso assumido por todos os músicos na produção do álbum. Tanto foi que a banda chegou a gravar o bom número de 14 novas canções, as quais 11 aparecem na versão standard do álbum. A situação começa a mudar quando o X Factor é lançado e passa o menor tempo no top 10 do Reino Unido desde o início da banda, mas a pior parte, sem dúvida, eram as apresentações ao vivo. Para executar as canções do X Factor, Blaze tirava de letra, mas era evidente a incapacidade do novo vocalista em executar as músicas da fase de Bruce, a mais popular do Iron Maiden. Aqui, até mesmo os próprios membros da banda diriam anos depois que poderiam ter pego mais leve com o novo integrante. Para ser sincero, não me entra na cabeça até hoje que canções que eram desafiadoras até mesmo para o Bruce, o Maiden executava na tonalidade original, sem qualquer mudança para se adequar às características de Blaze, além de executarem pouquíssimas canções da fase com Paul Di'Anno, que, embora também não fossem tão fáceis de cantar, eram muito mais simples do que qualquer uma dos 7 álbuns que Bruce havia registrado com o Iron até então. Claro que a teimosia de Steve Harris explica parte disso, mas me espanta a falta de tato de todos os envolvidos ao verem um vocalista estático no meio do palco, transparecendo a extrema dificuldade para executar canções como Hello Be Thy Name, The Evil That Men Do e The Trooper, só para citar algumas, e mesmo assim seguir a mesma fórmula pelas 128 noites da primeira turnê da parceria. Não à toa, uma dezena de shows teve de ser cancelado pelo fato de Blaze ficar sem voz. Apesar dos resultados ruins, o Maiden bancou o vocalista e lançou um segundo álbum com ele, o Virtual Eleven, composto e gravado em muito menos tempo que o anterior e contando somente com 8 canções.
O Virtual Eleven é provavelmente o disco que marca o auge da centralização de Steve Harris frente ao Maiden. Desde o Fear of the Dark, os álbuns da banda eram gravados no estúdio particular do baixista, em uma de suas casas de campo. Mas dessa vez, além de creditado como principal compositor, Harris também produziria o álbum, novamente ao lado de Nigel Grimm, e ainda seria na ocasião o responsável por gravar os teclados. Agora sejamos francos, o declínio do Maiden no que diz respeito à popularidade, em especial no mercado americano, o maior mercado consumidor do mundo com sobras, tem início com Seventh Son e piora consideravelmente a cada álbum lançado. Mas é no Virtual Eleven que o Iron atinge o seu ponto mais baixo, obtendo as piores posições nas paradas desde o Killers de 1981, além de ser o primeiro álbum da banda a vender menos de 1 milhão de cópias no período inicial. Para piorar, a falta de flexibilidade do setlist devido às limitações de Blaze fez com que o repertório dos shows fosse praticamente o mesmo da turnê anterior, contando somente com a adição de canções do álbum mais recente. Outro problema ainda se repetiria: shows da perna americana da turnê seriam cancelados devido a problemas com a voz de Blaze. A banda até deu um migué dizendo que ele tinha sofrido de alergia ao pólen, quando na verdade ele sofria por forçar a sua garganta além normal noite após noite. Apesar de ainda ser um sucesso na América do Sul e em países menores economicamente, de forma geral, o Iron estava encolhendo e só havia uma saída. Antes mesmo do fim da turnê, em dezembro, a decisão nos bastidores já estava tomada. Adrian Smith retornaria para a guitarra, sem a substituição de qualquer guitarrista, e Bruce Dickinson retornaria aos vocais, substituindo Blaze Bayley. Somente uma pessoa não sabia disso. Steve ainda deixaria Blaze passar o Natal e as férias em paz até demiti-lo em janeiro de 99, situação que deixou o vocalista em choque. Para Blaze, que disse ter notado mais tarde que os membros da banda ficavam chateados por estarem tocando para públicos menores, não havia contudo qualquer desconfiança de sua parte de que seria demitido. O retorno de Bruce e Adrian aos palcos com o Maiden ocorre já no ano de 99 com o Ed Hunter Tour. No ano seguinte, a banda lança o primeiro de inéditas com a velha nova formação, o excelente Brave New World, que devolve ao Iron o status de banda gigante. Até hoje, julho de 2023, o Maiden mantém a sólida formação com 3 guitarristas e Bruce nos vocais, com outras 5 obras lançadas após o Brave New World. Blaze, por sua vez, conta que demorou um pouco para se recuperar após o choque de ser tratado como bode expiatório pelo declínio do sucesso comercial do Iron Maiden. Mas no mesmo ano de 2000, ele lança sua primeira obra solo, o notável Silicon Messiah, e torna-se um funcionário do metal. Já são 9 álbuns solo, o mais recente de 2021, além de 6 álbuns ao vivo lançados nessa nova empreitada. Não conheço todos profundamente, mas destaco as primeiras obras dele, em especial The Man Who Would Not Die, de 2008. Ao mesmo tempo que o Maiden não facilitou em nada para que Blaze fosse mais bem sucedido, para ser justo, Harris e os outros membros sempre se referem ao período como difícil, mas ao mesmo tempo sempre defendem as obras da fase com Blaze, declarando ter orgulho de diversas canções daquela época. Mesmo ao vivo e com Bruce nos vocais, a banda nunca deixou de executar canções do X Factor e do Virtual Eleven. The Klansman e Sign of the Cross são presença constante no setlist até os dias de hoje. I want when the timing is right, and I'll take what is mine. I am the clouds. Blaze anos mais tarde diria compreender a decisão tomada pelo Iron e que não guarda nenhum sentimento ruim pelos membros do grupo. Inclusive, ele foi visto neste início de julho de 2023 no meio do público num show do Iron Maiden na Inglaterra. Bem que a banda poderia seguir o exemplo dos alemães do Halloween e reunir todo mundo. Nem que seja por um show, trazendo Paul Di'Anno, que ainda canta mesmo estando em uma cadeira de rodas, e Blaze antes que seja tarde demais.